recomendo, inclusive, que você tenha como navegador o Mozilla Firefox, que é código aberto e não vai mandar os seus dados de navegação para o Deep State e para o seu operador local do Deep State no Brasil, que é o General Heleno. Mas mais importante do que tudo isso, e que mete um medo danado nessa galera, é o Telegram, do gênio precoce da criptografia, o Pavel Durov, que de tão esperto não deve ter esses problemas de fog mental que eu tô tendo aqui de lightheadedness, né, esquisito aí uma semana. Então, Pavel Durov, olha só, ele criou essa plataforma que não dá criptografia para ninguém, e isso se torna mais relevante ainda na semana em que o pessoal está debatendo, inclusive tem repercussão internacional da lei de fake news, que está em análise da Câmara, que vai colocar algum mecanismo de traçabilidade para determinar o encaminhamento de mensagens. Né? O que vai fazer? Para olhar o que é fake news, vai ter que olhar tudo. Né? Como é que vai ser operacionalizado isso? Como é que vai ser mantida a privacidade, a confidencialidade das comunicações? Bom, essa preocupação só está na cabeça de quem não sabe que o WhatsApp tem o seu backup aberto desde sempre para a NSA, né? Porque o backup é feito ou no iCloud, para quem usa o iPhone, ou no Google Drive, para quem usa Android, os dois, por lei, nos termos do Patriot Act original lá dos Estados Unidos, abertos para a NSA. E essas plataformas são, inclusive, impedidas legalmente de dizer para o usuário que a NSA pediu para olhar. Então, a mensagem, se você não viu a mensagem e apagou na sequência, está lá no seu backup. Se está no backup, está aberto, né? E vai saber se apagando não continua no backup, se você estiver na mira e tal. Então, essa preocupação com o pessoal, a privacidade no WhatsApp vai acabar agora com a lei de fake news, que vai traçar o caminho. Não, meu amigo, minha amiga. O que a gente vem falando aqui? Aí você fala, mas por que vai fazer essa lei então? Se o Heleno já tem um controle em tempo real do que eu converso no WhatsApp? Porque isso esquenta o que até aqui só tinha um uso clandestino de inteligência para chantagem, inclusive no marco da dossiecracia transnacional. Eu acabei de usar o exemplo aqui da Alstom, o exemplo dos Marinho com J. Ávila. Pois é, então esse marco da dossiecracia transnacional que coloca sob chantagem agentes econômicos e a classe dirigente dos países nos três poderes, né? Então, executivo, legislativo, judiciário. E no caso do WhatsApp, com esse mecanismo, seja o antigo PL 2418, né, que determinava, talvez ainda passe, mas que determina que os mecanismos de troca instantânea de mensagem abram os seus aplicativos de criptografia para a inteligência do Exército, tá? Nomeadamente colocada lá como responsável por esse monitoramento. Bom, nessa versão aí, de como eu falei, olhar o que é encaminhado, para olhar o que é encaminhado, o que é fake news dentro do encaminhado, em princípio tem que olhar tudo, né, para fazer a peneira. Então, sendo assim, vai ser esquentado, então você vai ter uma autorização legal para algo que já era feito clandestinamente. E aí qual é o objetivo disso? Mas por que legalizar então? Qual é a vantagem? Passa a ter valor de prova. Né? Então é esquentado, que era clandestino, era pongagem, é esquentado, formalizado, e aí pode instruir processos na outra perna da pinça. Lembra da história da sinergia entre jurisdição? Que campainha é essa que toca agora de repente? Tocou mais uma vez, uma campainha aleatória. Não é aqui, é na rede, é em algum lugar, mas eu uso ela. Então, essa sinergia, né, entre a perna da auto-hierarquia militar e da juristocracia, agora o que estava de uma forma clandestina passa a ser formalizado e pode ser usado na outra. Né? Então é importantíssimo, mais do que nunca, que você esteja no Telegram, porque o Telegram sabidamente fala o seguinte, eu tenho que abrir minha criptografia para você, generaleco aí de terceira categoria. Então eu não opero nesse país. Fez isso no seu país de origem, na Rússia. O Vladimir Putin, anos atrás, pediu o código de criptografia do Telegram, que queria monitorar as mensagens de todo mundo. O Pavel Durov falou, não dou. Aí o Vladimir Putin falou, então você está banido da Rússia. Aí o Pavel Durov acionou uma rede de cyberativistas que criaram aí servidores proxy que permitiram que os usuários da Rússia, apesar de formalmente banido o aplicativo de lá, continuassem usando. E aí olha que tiro no pé do grande Putin. Até ele, às vezes, erra no cálculo. Foi a melhor propaganda possível para o Telegram. Então não só foi mantido o número de usuários no Telegram, como aumentou para 30 milhões. Porque todo mundo falou, bom, se o regulador, o órgão regulador de comunicações baniu o Telegram e não baniu os demais, é porque os demais aceitaram que o Telegram não aceitou. Então o WhatsApp abriu a criptografia, o outro, se já não era aberto e tal. E aí é muito difícil você bloquear, você vê até alguém com uma capacidade tecnológica de ponta, como é a cyberinteligência russa, não conseguiu tombar o Telegram. Eles conseguiram montar essa rede alternativa e
aumentou o número de usuários durante todo esse tempo. Aí quase 2 anos que formalmente o Telegram estava banido da Rússia, estava em uso e mais em uso do que nunca, porque aumentou o número de usuários. Então, da mesma forma, se nem os russos, se nem o Vladimir Putin conseguiu tombar primeiro a criptografia e depois o uso sendo banido do Telegram, é certeza que no Brasil, né, que tem uma cyberinteligência muito menos sofisticada e muito menos capaz do que a da Rússia, isso tampouco ocorrerá. Primeiro, se eles banirem o Telegram, falar, ai, é da Rússia, ai, não sei o que tal, vai ser a propaganda, assim como foi na Rússia, de que é o único que eles não têm acesso. Né? A demonização do Telegram, que inclusive foi iniciada lá atrás com o Vaza Jato, no ano passado a gente alertou desse ganho colateral no cálculo do Heleno, com aquela farsa do Vaza Jato, era demonizar o Telegram no Brasil. O pessoal vai se ligar, ó, vocês estão falando mal, quem desdenha quer comprar. Então é porque esse pessoal aí tem medo do Telegram. E aí, fora isso, como já tem essa estrutura toda montada para abarcar 30 milhões de usuários, que agora se torna redundante no caso russo, porque o Vladimir Putin, coisa de 1 mês, 2 meses atrás, deu o braço a torcer, né, cedeu à realidade que se impunha e falou, bom, a medida que eu tomei foi ineficaz, então bora legalizar o Telegram. Então foi legalizado e Pavel Durov foi lá no canal dele no Telegram comemorar, né, e mostrar, olha, a gente bancar aqui teve resultado. Ele falou, bom, e agora que a gente está sem nada nessa estrutura aí que não está sendo usada para 30 milhões de usuários em servidores proxy, quem sabe a gente não coloque para ser usado no Irã ou na China. Bom, se for o caso no Brasil, melhor ainda, né? A gente pode falar, não, Pavel Durov, coloca para o Brasil e tal. Então, se eles tentarem banir, imediatamente depois, com os cyberativistas, eles conseguem criar servidores proxy e manter até 30 milhões de usuários, como era o caso até outro dia na Rússia. Então, certamente, isso é um motivo de temor para esses generais do GSI e por isso é importante que você vá para o Telegram. Banestado Leaks. Banestado não morreu, muito pelo contrário, tá aí metendo bronca geral para tudo que é lado. Geral pendurado. Em dossiê pra lá, dossiê pra cá.